Hoje a gente vai mergulhar num desenvolvimento médico que soa como ficção científica, mas é muito real. Uma vacina feita sob medida para combater o câncer. E não é qualquer tipo de câncer. A gente está falando de um dos mais letais que existem. Uma nova abordagem está trazendo uma esperança, assim, gigantesca. E o mais interessante é que ela usa uma tecnologia que ficou bem famosa para todo mundo nos últimos anos, só que de um jeito completamente novo. Mas, primeiro, vamos entender o tamanho do desafio. O câncer de pâncreas é famoso por ser um adversário muito, muito difícil. E os números, bom, eles não mentem. Olha só esse número, apenas 13%. Essa é a taxa de sobrevida 5 anos após o diagnóstico. É um número assustadoramente baixo, né? E isso só reforça a urgência por tratamentos melhores. E por que ele é tão perigoso assim? A grande maioria dos casos é de um tipo específico chamado adenocarcinoma ductal pancreático, ou PDAC. O problema é que ele quase sempre é descoberto tarde demais, quando já se espalhou. E mesmo para quem consegue operar, a chance do câncer voltar é enorme, porque os tratamentos que a gente tem hoje, infelizmente, não dão conta do recado. Mas agora vamos para a parte boa, para a solução. Vamos ver como a ciência está criando uma arma nova para lutar contra essa doença. E é aqui que a história fica fascinante. Sabe a tecnologia de mRNA das vacinas da Covid-19? Então, a grande virada de chave vem daí. A ideia é usar essa mesma plataforma, que é super flexível, para treinar o nosso próprio corpo a caçar as células do câncer. O segredo todo tá numa coisa chamada neoantígeno. Pensa que é tipo uma impressão digital exclusiva do tumor. São mutações que só existem ali, nas células do câncer e em nenhum outro lugar do corpo. E aí vem o pulo do gato. Se a gente conseguir ensinar o nosso sistema de defesa a reconhecer essa impressão digital, ele pode atacar e destruir o tumor de forma precisa, sem afetar as células saudáveis. E é por isso que o processo é totalmente pessoal, feito sob medida. Primeiro, o tumor da pessoa é retirado e o DNA dele é todo mapeado. Daí, os cientistas procuram e encontram até 20 dessas impressões digitais únicas, os neoantígenos. Com essa receita em mãos, eles criam uma vacina de mRNA, a Autogene Cevumeran. E quando ela é aplicada, ela basicamente treina as nossas células de defesa, as células T, para virarem uma tropa de elite contra aquele câncer específico. Tá, a ideia é genial. Mas e na prática? Será que funciona mesmo? Vamos dar uma olhada nos primeiros resultados, porque eles são, assim, muito animadores. Foi feito um estudo de fase 1 num dos centros de câncer mais respeitados do mundo, o Memorial Sloan Kettering. Pegaram 16 pacientes que puderam operar o tumor. E o tratamento foi uma combinação poderosa, uma imunoterapia, a quimioterapia padrão e, claro, a vacina personalizada. Os resultados foram tão importantes que saíram na Nature, uma das revistas científicas mais importantes que existem. E o que eles viram foi impressionante. Metade dos pacientes, 8 deles, teve uma resposta imune muito forte. Ou seja, a vacina funcionou e as células T deles foram ativadas, prontas para a batalha. A outra metade, infelizmente, não teve a mesma reação. E é aqui que a gente vê o impacto real, a diferença absurda que isso fez. No grupo que respondeu à vacina, mesmo depois de 3 anos, a maioria continuava sem mal do câncer. Já no outro grupo, a doença voltou em média depois de pouco mais de 1 ano. A diferença é brutal. O próprio pesquisador principal, o Dr. Vinod Balachandran, resumiu a importância disso. Ele disse que os dados mostram que a vacina consegue despertar as células de defesa para reconhecer o câncer como um invasor e que essa vigilância pode durar anos. Isso mostra o potencial de criar uma proteção que dura, e dura muito. A resposta do corpo não foi algo passageiro. As análises mostraram que essas células T turbinadas pela vacina podem viver por anos, talvez até por décadas. É como criar uma memória de longo prazo no sistema imune contra aquele câncer específico da pessoa. Bom, os resultados são incríveis, mas a jornada ainda não acabou. Vamos ver em que pé essa pesquisa está agora e quais são os próximos passos. A ciência não para, né? Depois da publicação inicial em 2023, vieram mais dados confirmando os benefícios. E agora, um estudo bem maior, uma fase 2 global, já está rolando e todo mundo está de olho nos resultados que devem sair nos próximos anos. Esse novo estudo, o ENCODE 003, é a prova de fogo. Ele é muito maior, com uns 260 pacientes pelo mundo todo. E o objetivo é bem direto, comparar o tratamento com a vacina contra o tratamento padrão que se usa hoje. É para ter certeza absoluta da eficácia. Então tá,
Diante de tudo isso, o que a gente pode esperar para o futuro da luta contra o câncer? O que esse estudo mostra de forma muito clara é que a medicina personalizada deixou de ser uma promessa. A ideia de criar um tratamento único, baseado na biologia do tumor de cada pessoa, está acontecendo agora na nossa frente. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se a gente consegue treinar o nosso próprio corpo para lutar contra um dos cânceres mais traiçoeiros que existem, o que mais é possível? Quais outros tipos de câncer ou até outras doenças podem ser os próximos alvos? O potencial disso é gigantesco e a gente está só começando a ver até onde pode chegar.